impacto. Então Gilberto retorna ao Brasil aí nos anos 20, 23, 24, desenvolve alguns trabalhos aqui, se torna oficial de gabinete do então governador Estácio Coimbra, acontece a Revolução de 30, Estácio Coimbra foge durante a Revolução de 30 para Lisboa, Gilberto acompanha, vira professor em Stanford, aproveita um pouco desse tempo para produzir o que viria a ser, em 33, Casa Grande Senzala. Então, Casa Grande Senzala nasce em 1933, o primeiro livro editado de Gilberto Freire, foi editado pela Maia Schmidt, né, uma editora que é famosa aqui, né, que o Augusto Frederico Schmidt era um dos proprietários na época, né, e Casa Grande Senzala nasce em 1933, o mesmo ano, né, que o nazismo se posiciona como poder político na Alemanha, né, e curiosamente a gente tem Gilberto Freire pregando a mistura de raças como uma das grandes virtudes brasileiras, e você tem o nazismo, né, como contraponto, que pregava o embranquecimento e a pureza das raças, né, como virtude dos povos dominantes, né, na Europa Central, né, sendo utilizado, né, a forma de justificar, né, as barbaridades que Adolf Hitler realizou durante quase 20 anos na Europa Central, Europa, como a gente conhece hoje como a Alemanha, né, que naquela época ainda era um conglomerado de ducados, de regiões político-administrativas ainda do nosso Império romano-germânico de Carlos Magno, de 1000 anos atrás, né. Bom, nasce Casa Grande Senzala, Gilberto tem, o livro repercute fortemente, não só no Brasil como no estrangeiro, né? É um livro que mexe com todos os conceitos em que a gente pode se identificar, né? Pregava miscigenação, mestiçagem, mas abria frentes, discussões e perspectivas muito mais amplas, né, que não é o fruto da nossa discussão aqui, mas ele é o pontapé inicial, né, de uma coluna cervical que a gente considera, que é Casa Grande Senzala, logo em seguida Sobrados e Mucambos, e posteriormente Ordem e Progresso, em que a gente posiciona, né, uma abordagem socioantropológica do Brasil, que vem com a chegada dos portugueses, um pouquinho antes da chegada dos portugueses ao Brasil, né, o período imperial, né, Primeiro e Segundo Império, e logo em seguida a República. Essa seria a coluna cervical, né, mais dura, mais rígida das perspectivas gilbertianas. E você tem, né, entre esses períodos, temas que são temas mais doces, que são os objetos que a gente deve trabalhar aqui, né, em que a gente se percebe com muito mais facilidade, né. Você tem livros de Gilberto que relacionam temas transversais, né, a esses 3 livros mais importantes. E aí você tem Nordeste, né, que é talvez o primeiro tratado brasileiro de ecologia humana. É a primeira vez que a palavra ecologia ela é grafada em língua portuguesa, né? Você tem Pontes de Miranda, por exemplo, um dos grandes juristas brasileiros, a descrição de ecologia alguns anos antes, mas é Gilberto Freire que faz o primeiro trabalho, né, que trata sobre ecologia humana no Brasil. É um livro de 1936 que reflete um pouco dessa exposição que a gente tem aqui, né? E por que ecologia humana? Porque Gilberto faz sempre um contraponto, né, do desenvolvimento dessa civilização do açúcar, né? Ele coloca essa civilização do açúcar em evidência a partir de uma discussão que é muito profunda, né? A civilização do açúcar ela troca a Mata Atlântica, né, de uma riqueza enorme, é uma vegetação, hoje se sabe, mais rica, inclusive, em termos de biodiversidade do que a própria floresta amazônica, né? E esse dado não é meu, isso é um dado de pesquisa que a Fundação Gilberto Freire trabalha, né, e cita, né? Ou seja, a gente tem hoje em 7% do que resta da Mata Atlântica brasileira, mais biodiversidade. Biodiversidade quer dizer maior número de espécies animais e vegetais na nossa floresta atlântica, que é essa floresta que vocês têm aqui, né? Muito mais do que você tem na vegetação, que é hoje, para a gente, a grande preciosidade, que é a floresta amazônica, né? E Gilberto coloca isso, coloca que houve uma grande troca econômica entre uma biodiversidade rica,
não é? E um modelo de produção que, se não era o melhor, de repente podemos nos tornar em breve, né, com o advento do etanol, né, a maior economia limpa do planeta. E a gente tem discutido isso, e as perspectivas são muito fortes, são muito boas, são muito pujantes, né? Algumas pessoas acham que não, mas os dados não nos fazem ter opiniões diversas, que não dentro de um determinado cenário. Então trocamos Mata Atlântica pela cana-de-açúcar, uma monocultura, que não tinha em outro lugar do planeta, nem mesmo na Índia ou nos países asiáticos, que já plantavam cana, né, uma monocultura tão densa, né, tão radical, que exterminava a floresta. Né, você tinha um latifúndio, né, grandes possessões de terra, plantando cana-de-açúcar. Você tinha, então, uma monocultura, um latifúndio, e você tinha uma mão de obra que era necessária, que num belo momento era usado com os indígenas, né, e logo em seguida com os escravos africanos que aqui foram trazidos para trabalhar no processo produtivo da cana. E é dentro dessa condição, né, que Gilberto Freire, sem nenhum pudor ou sem nenhum reflexo imediato, né, de tentar pejorativamente tratar, né, essas condições todas, analisa o Brasil e oferta para a gente uma série de informações que a gente pode se aprofundar mais ou menos, né, dentro do que é a riqueza da civilização do açúcar. Esse é o Nordeste, e logo em seguida nós temos Açúcar, que é um livro que Gilberto trata sobre a antropologia do doce no Brasil, doce que chega, né, logicamente, pelo excesso do produto aqui. O açúcar era o ouro branco que financiava essa ideia de civilização, né? E esse produto ele era fartamente utilizado nas casas grandes, né, com uma cultura de produção de doce que vem, num primeiro momento, dos segredos religiosos, né, das ordens religiosas, que usavam, por exemplo, a clara do ovo para engomar suas vestes, e a gema do ovo para produzir seus doces. E é essa riqueza de valores que sai, esses segredos saem, né, desses monastérios, né, dessas estruturas religiosas mais radicais, e vão entrando de uma forma palatável dentro da nossa sociedade, e a gente tem uma riqueza aqui de doces magistral. E a gente fala também de moda e costumes, né? Gilberto tem um livro chamado Modos de Homem, Modas de Mulher, que trabalha esses conteúdos, né, da forma de vestir, das influências desse vestir, né, de quem é que traz esses valores ao Brasil, como é que esses valores se tropicalizam, como é que eles entram no nosso cotidiano, né, e esses valores não são só apenas da veste, mas do comportamento, né, e é esse comportamento que a gente às vezes passa na coluna social, achando que não tem nenhuma informação ali relevante, e na verdade tem ali uma coisa chamada comportamento, que é muito importante para a gente entender como é que se interpretam a sociedade, que valores são esses, como é que a gente dialoga, né, do ponto de vista social, entre pessoas ali que muitas vezes não conseguem perceber dentro do seu comportamento algumas condições naturais, até de se fazer negócio. E a gente só aprende isso quando a gente vai ao estrangeiro e tenta dialogar com algumas outras civilizações e se depara com algumas portas fechadas sem entender motivos, né? E muitas vezes a gente tem alguns rituais que precisam ser cumpridos antes da gente ter a intimidade necessária com determinadas pessoas para poder desenvolvermos alguma atividade que são relacionadas muitas vezes ao mundo econômico. Então Gilberto é o precursor de uma série de pensamentos, de uma série de produtos que estão relacionados a essa civilização do açúcar. A civilização do açúcar é a civilização que financia essa ideia inicial de país. A partir da civilização do açúcar você tem entrepostos comerciais interregionais, esses entrepostos eles provocam uma interface, um espaço de troca entre essas sociedades. Então você tem uma civilização do açúcar, como você tem uma civilização do couro, como você tem uma civilização do café, como você tem uma civilização do ouro e do diamante, e você tem Paraty dentro desse universo todo, recebendo influência de todo mundo e com um pouquinho de valor de cada região